uma satisfação ter você aqui no nosso canal no YouTube e para aqueles que assistem pelo site Finance News, muito obrigado por estarem assistindo ao nosso trabalho. Estamos em pleno feriadão de carnaval, esses momentos eu gosto de aproveitar para com calma, com tranquilidade, a gente selecionar aí alguns papéis que eu acho o gráfico interessante. Só vou compartilhar aqui nesse vídeo os papéis com gráfico que eu considero gráficos bons e, além disso, vamos estudar também alguns pedidos que nos fizeram durante a semana. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também sou trader. Gosto de especular no curto prazo, tá, pessoal? Vamos começar o nosso estudo pelo índice Bovespa, depois Petri 4, Vale 3. Tem alguns papéis que eu considero gráfico bons, são gráficos bons, ainda não estão ótimos, mas convém colocar no radar, que é Cyrela, Equatorial, Suzano e Klabin, as units da Klabin. Depois eu vou estudar nessa sequência aqui os pedidos que nos fizeram, começando por Ambev, depois vem papéis do setor de proteína animal, BIF3, que é a Minerva, Marfrig, JBS, na sequência CSN, depois CVC e vamos encerrar o nosso estudo com lojas americanas. Ressalto que é um estudo, isso é uma opinião, por favor, não entendam como recomendação, tá, pessoal? Só quem pode recomendar é analista ou um profissional credenciado para isso, tá? Tem muita gente aí no mercado, quando o mercado está em alta, surgem as pessoas mais esquisitas do mundo fazendo recomendações, dizendo o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Isso é papel de analista ou profissional credenciado para isso, tá? E com muito cuidado, que tem muita gente fazendo coisa errada aí no mercado. Então entendo esse nosso estudo como somente um estudo e você vai definir de acordo com o seu perfil de risco se segue ou se não segue. Começando pelo índice Bovespa, para entender a atual situação do índice, antes de mais nada, antes que eu esqueça, eu coloquei no nosso canal no YouTube essa semana uma entrevista com o CEO da Fieri Investimentos, o Admilson Longo. O Admilson é um profissional que eu conheço há quase 9 anos. O Admilson é o responsável pela gestão do meu patrimônio naquilo que foge à Bolsa de Valores. É uma pessoa em quem eu confio, então, como algumas pessoas estão chegando para a gente no nosso canal e nos pedindo também algum material de renda fixa, ou então aqui um material que fique entre renda fixa e renda variável, né? Aí eu pensei em fazer uma entrevista. Foram 3 entrevistas com o Admilson, a primeira delas já está aqui, que é onde investi com a queda dos juros. Nas próximas semanas eu vou colocar as outras entrevistas com outros temas, tá, pessoal? O foco do nosso canal continua a análise gráfica, só que também de vez em quando com alguma coisa de renda fixa ou aqueles produtos que ficam entre a renda fixa e renda variável, que é importante para a gente investidor também olhar para isso, certo? Afinal de contas, a gente nunca deve colocar todo o nosso capital na renda variável, né? Isso é assumir muito risco. Então, se você tem um perfil de muito risco, você vai colocar 30% do seu capital financeiro na renda variável. O resto seria renda fixa ou algo entre renda fixa e renda variável, tá? Tem que diversificar um pouco para não assumir muito risco, tá, pessoal? Bom, índice Bovespa, gráfico diário. Para entender melhor aqui o momento do índice Bovespa, eu vou desenhar para vocês aqui um retângulo que fica mais fácil da gente visualizar. Olha aqui, ó. Na minha opinião, o índice Bovespa passa pelo quê? Uma lateralização. Quando estiver dentro desse retângulo aqui, para mim o índice não vai ter aí mudanças significativas, tá, pessoal? O índice Bovespa, na minha opinião, para voltar a subir de forma consistente, ele tem que aumentar volume e tem que romper esse retângulo para cima, ou seja, tem que romper essa faixa de preço aqui, ó, dos 17 mil pontos. Para ser mais preciso, a resistência ela começa aqui em 16.500, tá? E vai até a faixa dos 17.180 pontos, 17.200 pontos. Tem que romper isso aqui. E se romper isso aqui, qual é a próxima resistência? 118.354.
Se romper, a próxima resistência, a principal, é o topo histórico 119.523 pontos, aquela região lá em cima. Tá? Índice Bovespa, se romper para baixo esse retângulo, aí nós passaremos a ter um viés de baixa no índice e, então, se perder tecnicamente a região ali dos 112.200 pontos, nós podemos buscar os 111.519, 111.161, essa faixa aqui. Tá? Agora, vejam que essa lateralização do índice, que é uma forma de correção no tempo, ele é importante por quê? Ele é importante porque quem gosta de fazer compras para um prazo maior, ou seja, um horizonte de tempo maior, position, ele torna o preço do índice Bovespa, ele torna esse preço um pouco mais acessível, porque a média de preço se aproxima do preço em si. Olha aqui, ó, a média de 21 períodos já está bem pertinho do preço. Diferente do que ocorria semanas atrás. Lembro que lá no começo do ano, ó, o preço estava aqui e a média estava aqui. Agora o preço está aqui e a média já está ali pertinho. Então temos um preço se aproximando da média. Isso é importante para aqueles que gostam de comprar para o longo prazo. Tá? Compram por um preço menor. Então, o ideal seria que essa correção durasse pelo menos aí mais umas semanas, né? Para depois nós retomarmos a nossa tendência de alta. A tendência do índice Bovespa, a tendência principal, a tendência mais longa, é de alta. Certo? Vamos então agora estudar Petri 4. Vamos colocar aqui no gráfico diário. Petri 4, gente, para mim, sendo bem claro com vocês, só volta a ficar interessante se e somente se romper essa faixa aqui de 31, tá? R$31, 31,20, tem que romper isso aqui, ó. Isso aqui está se tornando uma parede aqui em cima que a Petrobras não consegue romper desde novembro do ano passado. Olha aqui, ó, se aproxima, cai, se aproxima, cai, se aproximou de novo agora, voltou a cair. Então tem que romper o quê? Tem que romper a faixa de R$31, precisamente 31,23. Esse é o topinho aqui, ó. Tá? Isso aqui está exercendo uma resistência ao preço que a Petrobras não está conseguindo romper. Tá? Onde é que a Petrobras tem suporte? Bom, ela está numa região de suporte. A média de 21, essa linha azul aqui mais forte, é um suporte neste momento. Se ela cair, gente, qual é o próximo suporte? 28,96 é suporte, depois 28,65. E temos um suportão bem grandão lá na faixa de 28,11, 27,9, né? Aqui, ó. Tá? O índice, o preço da Petrobras estava bem interessante, tá? Parecia ter armado aqui um pivô de alta, armou, só que voltou a cair com força, né? E volume aumentando. Isso não é bom, tá? Isso não é bom. Isso demonstra que a força vendedora ainda tem um peso muito importante no papel, tá? O interessante é que ele fizesse os fundos ascendentes, né? E ela abortou esse fundo ascendente com esse candle aqui. Enfim, esse é o meu estudo para a Petrobras. Não vejo neste momento um gráfico assim tão bom, né? Vale, gente, é um outro gráfico que também está numa região de consolidação, né? Vamos desenhar aqui um retângulo para ver aqui, ó. Olha aqui, o papel não sai de dentro desse retângulo, tá? Desde o fim de janeiro, né? Então, Vale para mim tem que fazer o quê? Tem que romper 53,90. Tá? Vale para mim tem que romper esse ponto, que é uma resistência bem importante. Se romper a próxima resistência, 55,65. Depois, a resistência principal, 57,32. Tá? A Vale perde o suporte das médias móveis. Vamos dar um zoom aqui nesse gráfico para ficar mais fácil. Perde aqui o suporte e vem encontrar um outro suporte muito importante lá em 49,81. Tá? Vejam que já foi suporte aqui, ó.
Então, o papel agora está na região namorando com o perigo, tá? Porque se ele perder esse suporte aqui, o próximo significativo é lá na região de 49,33, 49,23, 49. Tá? Vamos seguir acompanhando, vale, mas neste momento é um papel que inspira cuidados, principalmente para nós que gostamos de comprar, né? Então vamos ver o que acontece aí. É um papel que estava numa clara tendência de alta, né? No curto prazo ele inverte a tendência e agora fica um papel bem complicado de operar, tá? Gente, vamos ver os papéis que eu destaco, começando por Cyrela. Eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa. Teve muitos papéis que já foram, né? Já romperam resistência, estão indo. Esses papéis eu não vou colocar aqui. Então nós vamos ver aqueles que ainda têm um potencial. Os gráficos não são assim tão bons, tão maravilhosos, mas podem ficar. Olha aqui, ó. Vejam que Cyrela no gráfico diário aumenta volume. Vejam que está perto de uma região de resistência, 34,39. Tá? O papel tem que romper 34,40, na minha opinião, para ficar interessante. Tem que romper. Tecnicamente, o papel chega aqui, vai sofrer resistência, tende a cair ou andar de lado. Agora é importante que ele rompa com o volume aumentando, certo? Então por isso que ele está aqui sendo colocado no radar. Tem suporte onde? O papel tem suporte 33,42, 33,13, 32,74. Tá? Depois, na sequência, qual é o outro papel? EQTL3, equatorial. EQTL3. É um papel que tenta, de todas as formas, romper a resistência em 26,59, resistência dada por esse topo, mas tem dificuldade. Está aqui consolidando, lateralizado. Essa lateralização do papel é importante porque é uma forma de realização no tempo. O que está faltando para a equatorial? Na minha opinião, falta um volume aqui maior. O volume fica do tamanho desse volume aqui lá do começo de janeiro. Ó. Tá? Então, o volume aumentar e o papel romper aquela faixa de preço que eu mencionei, aquela resistência. Tá? Precisamente romper a região de 26,60. Tem que romper. Vejam que o papel agora, esse papel aqui eu comentei sobre ele algumas semanas atrás e eu dizia, o que não me deixa muito confortável equatorial é isso aqui, ó, é o gráfico semanal, né, porque está longe da média, né? Vejam que todas essas correções aí que o papel passou no tempo ainda não fez a média de preço mais rápida, pelo menos a de 9 períodos, se aproximar do preço. O preço continua lá em cima e a média continua aqui embaixo. Então é interessante que ele fique mais tempo andando de lado para que as médias se aproximem do preço, certo? No gráfico diário é um papel que pode ficar bom, no gráfico semanal pode melhorar ainda mais, mas vale a pena colocar no radar já. Outro papel que eu destaco também, Suzano e Klabin, ambas setor de celulose, SUSB3. Olha aqui, ó. Por que eu destaco esse papel, né, no gráfico diário? O papel sobe, testa o fundo e arma o pivô. O volume vem subindo, discretamente, mas vem subindo. Então o papel, na minha opinião, tem que romper 42,09. Rompida a resistência, qual é a próxima? Na minha opinião, só lá em 43,31, que é o fechamento do gap. Tá? Se romper essa resistência aqui, busca a próxima, né? Que é lá em 44,66, 44,08, 44,80. Ok? É um papel interessante, acho que vale colocar no radar. Está invertendo a sua tendência, que era baixa, passa para alta. Tá? Gosto de Suzano. Agora vamos ver KLBN11, as units da Klabin. Bom, vamos olhar a Klabin no gráfico diário. Klabin, gente, tenta romper essa resistência aqui, ó, dada por esse topo. Tenta romper a região de
22,15. Tem que romper 22,15, 22,20, romper e com aumento de volume. O volume vem aumentando, isso é positivo. Tá? Mas vejam que o papel tem uma dificuldade para romper essa faixa aqui de preço. Ó. Por que eu coloco no radar? Porque é um papel que ele está ali na iminência de romper. Tá? Rompimento, né, é um padrão que eu gosto. Tem gente que não gosta porque acha que vai estar comprando mais caro, mas no momento que o papel rompe, ele acumula e rompe, a acumulação já serviu como uma forma do preço realizar. Semanal. Bom, no semanal o papel continua ainda precisando de uma consolidação, uma lateralização por pelo menos aqui mais algumas semanas, né? Porque olha só, o preço está aqui em cima. Está longe ainda do que? Da média de 21. Seria interessante que o preço se aproximasse um pouco mais da média de 21, tá? Para ficar mais em conta para a gente comprar. De qualquer forma, coloco KLBN11, as units, no radar. Lembrando que semana que vem a bolsa não abre na segunda, não abre na terça e na quarta só volta a funcionar a partir da 1 da tarde. Então, provavelmente teremos menos liquidez na semana que vem, né? Pedidos. Ambev. ABEV3. ABEV3 derreteu. Clara tendência de baixa no curto prazo. E aí, será que encontrou fundo? Como é que eu vou saber se isso aqui é um fundo? Tecnicamente eu vou saber se é um fundo no momento que o papel faz um repique, testa o fundo e arma pivô. Aí eu vou saber que isso aqui foi um fundo. Mas tem gente que gosta de analisar o padrão de candlestick. O que é o padrão de candlestick? É o estudo do candle. Aqui nós temos um candle que parece um martelo. Um martelo num fundo, ele é altamente significativo. O que ele significa? Significa que nós podemos ter, a partir desse ponto, uma inversão da tendência. O que era baixa vai virar para alta. Tá? Ele é um indicativo disso. Muito bem, eu sempre gosto de olhar o candle seguinte, tá? Para me certificar disso. Então vamos ficar de olho no próximo candle e também no volume, né? O volume já aumentou discretamente, mas muito pouco ainda. Tem que ver se o próximo candle será um candle de máximas e mínimas maiores que as máximas e mínimas anteriores, do candle anterior. Tá? Se esse papel repicar, ele vai até onde, gente? Se esse papel repica, primeira resistência ali, 16,37. Depois, segunda resistência na faixa de 16,57. Depois, a próxima, lá em 16,82, 16,90. Ok? Mas eu só vou gostar desse papel mesmo quando ele testar o fundo, tá? E armar pivô. Certo? Porém, não deixa de ser um gráfico interessante para quem gosta de operar repique. Tá? A Ambev vem sofrendo aí com uma concorrência muito forte de outras cervejas. Vamos ver se esse carnaval, o pessoal tomando mais cervejas da Ambev, se o papel reage. Né? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, eu tenho visto, né, um marketing muito forte da Ambev nesse carnaval, principalmente da Brahma. Né? Não sei se isso vai ter impacto nos fundamentos da empresa, né? Não cabe aqui fazer esse tipo de análise. No entanto, do ponto de vista gráfico, vale a pena sim colocar Ambev no radar, principalmente para aqueles que gostam de operar o padrão de candlestick e gostam de operar repique. Gente, vamos olhar agora alguns papéis do setor frigorífico. Esses papéis, muita gente comentando aí a notícia que saiu na última sexta-feira que os Estados Unidos vão voltar a importar carne in natura do Brasil. E isso impacta os papéis do setor frigorífico, segundo informações do jornal Valor Econômico. A JBS vai ter 11, parece que 11 unidades em torno disso, que foram habilitadas, vão ser habilitadas. Marfrig vai ter
3 unidades habilitadas no primeiro momento e Minerva, BIF3, que são os papéis que nós vamos olhar aqui agora, vão ter 5 unidades habilitadas. Então, teoricamente, JBS seria mais beneficiada. Mas eu ressalto que esse não é um mercado que eu entenda muito e não estou aqui também para fazer a análise de valuation no papel. Tá? Uma análise do cálculo do valor da empresa, do impacto disso no valor da empresa, é uma análise demorada, profunda, que exige dias e mais dias de cálculos, né, para analisar os cenários. Então, gente, enquanto isso a gente olha o gráfico. Tá? Do ponto de vista gráfico, dos 3 papéis que eu olhei, BIF, Marfrig e JBS, BIF3, Minerva, né, são os papéis que eu acho, do ponto de vista gráfico, mais interessante. Olha aqui, ó, o papel sobe, né, ele rompe aqui uma linha de tendência. Vamos desenhar aqui a linha de tendência. Tá? Rompe uma linha de tendência, certo? Sobe e arma o quê? Parece armar aqui um pivôzinho, né? É curtinho, é pequeno, mas é um pivô. Vejam que sobre a média móvel de 21 períodos. Isso é bom. O que falta nesse papel? O volume aumentar. O volume tem que continuar alto aqui e romper o quê? Romper 13,04. Tá? Eu diria até um pouquinho mais, 13,08. Ele tem que romper a borda inferior. Aqui tem um gap, tá? Tem que romper esse gap aqui, ó. Rompendo o gap com aumento de volume, o papel fica interessante. Tem resistência primeira ali em 13,76, depois uma outra resistência 14,29, mas a resistência principal, ou seja, o alvo principal seria lá em 15,18. Tá? Seria esse o topo aqui, ó. Ok? Então é um gráfico que ficaria bem interessante, né? Se subisse tudo isso aqui. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas estou dizendo que se acontecer, esses aqui são possíveis alvos. Ok? Para isso o volume tem que aumentar, gente. Não adianta o papel romper aqui com o volume caindo. Isso é uma divergência. Então tem que aumentar o volume. Os outros papéis, Marfrig, MRFG3, MRFG3. Olha aqui, ó. Esse aqui, na minha opinião, já foi embora, né? Já armou aqui um pivô, já subiu. A compra desse papel tinha que ter sido aqui, ó, no rompimento daquele topo, né? Então, 12,60 teria que ter, a compra teria que ter sido aqui, ó, tá? Já foi, o papel agora faz o quê? Faz aqui uma realização. Essa realização é importante, né? Essa realização, o ideal seria que ela viesse até um pouquinho mais embaixo, né? Até essa região aqui dos R$13 ou até o topo rompido, né? 12,62. Se vem até aqui e o papel reage, volta a subir, fica interessante de novo. O volume aumentou, isso é importante, tá? Mas precisaria de uma realização neste momento. A resistência principal 14,25, né? Tá? Interessante seria que o papel realizasse, voltasse a subir e rompesse aquela resistência anterior, aquela resistência lá em cima. JBS. Então, gente, para mim, dos gráficos que eu considero melhor é a Minerva, tá? É a BIF3. Bom, a JBS está praticamente lateralizada aqui numa região de fundo, né? Vamos ver se com essa notícia aí o papel reage, tá? Esse papel aqui tem que romper, ó, tem que romper 26,86 para ficar interessante. O volume tem que aumentar, o volume está muito baixo. Resistência 24,97 e ele está numa região de resistência aqui de curto prazo, né, em 25,25, ok? Bom, seguindo, já olhamos o setor frigorífico, vamos dar uma olhada agora num papel do setor de CSNA3, setor siderúrgico, né? Olha aqui, esse papel aqui é um outro que pode ficar interessante, que é a CSN, que está o gráfico diário. O papel fez uma realização aqui ABC para baixo, parece ter encontrado um fundo, sobe forte,
testo o fundo e deixo o quê? Um martelinho naquele fundo ali. Isso, para quem gosta de padrão de candlestick, né, é um indicativo de que pode ocorrer uma alta aqui nesse papel. Então, se ele deixar um candle de máximas e mínimas maiores, com o volume aumentando, o trader agressivo compra aqui, e depois, se romper essa faixa de 13,70, né, 13,77, ele compra mais um pouco aqui e põe como alvo onde? 14,24. Tá? O trader que não é tão agressivo, ele vai esperar o rompimento disso aqui para comprar. Rompimento se for com aumento de volume. Tá? Se o papel romper ali 14,30, 14,26, fecha o gap e pode ir para a próxima resistência, que é 14,69, que é isso aqui. Ó. Isso aqui serve como uma resistência, porque é a borda superior do gap. Tá? Então, eu acho um papel interessante, se e somente se armar um pivô e se o volume aumentar. Tá? Dos papéis do setor siderúrgico, para mim, é o melhor, assim, olhando somente o gráfico. Tá? A Gerdau continua fazendo sua realização, GGBR4, aqui está o gráfico, né, no gráfico diário. Mesma coisa é Gowal, né? Aliás, se Gerdau continuar caindo, pode buscar o quê? Pode buscar aquela faixa ali de 18,50 e 18,50, né? 18,51. Mesma coisa Gowal, né? Fazendo a realização, é uma realização importante depois de ter subido tudo isso, né? O papel continuar caindo, a próxima resistência significativa, 8,65. Agora vejam que essa realização aqui no lucro de Gerdau igual ao 4, ela é importante porque lá no gráfico semanal serve para dar uma realizada. Olha aqui, ó, como realizou. Ó. Olha aqui, ó, o preço estava muito afastado das médias, né? Agora está mais perto, já está bem perto da média de 21 períodos. Tá? Gente, vamos olhar então CVC. Muita gente me perguntando, CVC fez fundo? Gente, o papel faz fundo quando ele fizer aquilo, né? Aquele movimento que a gente fala para vocês, ó, ele tem que repicar, ele tem que testar o fundo e tem que armar um pivô. Aí eu sei que quando ele arma um pivô, que isso aqui era um fundo. Até agora não tem como saber se é fundo. Não tem sequer um candle aqui que me indique uma alta, né? Um candle de máximas e mínimas maiores, com volume comprador subindo. Então não tem nenhum indicativo de que vai haver sequer um repique do papel. Tá? Então não tenho, para mim isso aqui ainda não é o fundo. Agora está esticado demais para vender, operar vendido nesse papel, fazer uma operação short, também é complicado, está esticado demais, né? Para isso basta olharmos o gráfico semanal. Olha aqui, ó, a média está aqui em cima, 38, 43 e o preço está lá embaixo com 30, né? Enquanto durar essa situação de incerteza em meio à epidemia do novo coronavírus, na minha opinião, esse papel aqui não vai reagir, tá? Não vai reagir. Isso do ponto de vista gráfico. Quem gosta de comprar por fundamentos, a análise pode ser um pouco diferente. Tá? Tem muita gente aí comprando, fazendo um preço médio, comprando aos poucos, mas ainda assim tem que comprar aos poucos, né? Por quê? Porque imagina que após o surto de coronavírus, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, a empresa pode reagir. O fato é que neste momento o coronavírus, a doença, ela está se espalhando, chegou na Itália, aliás isso pode impactar os mercados na semana que vem, né? A Itália é o terceiro mais importante, é o terceiro PIB da zona do euro, isso não é pouca coisa. Enquanto perdurar essa epidemia, isso atinge em cheio o core business da CVC. Então, turismo, é tudo que envolve esse segmento. Então, o papel vai continuar caindo, né? Não vejo nada de novo para esse papel. Comprar agora é a mesma coisa que comprar uma faca caindo, pegar uma faca caindo, você vai se cortar. Sobre CVC, a minha opinião era essa. Lame 4. Lame 4 divulgou balanço, o pessoal gostou, o mercado gostou, né? E o papel reagiu forte. Pena que o papel sobe 7%, 7,6% num único pregão. E já chega numa região de resistência. Então não vejo muito o que fazer agora, né, gente? O papel teria que realizar. Ou ficar andando de lado,
ou cair. Aí depois que ele realiza, se ele volta a subir e se romper 29,40, aí volta a ficar interessante. Neste momento não vejo nada a fazer nesse papel, porque tudo que tinha para ser feito, né, que era comprar aqui no rompimento aqui, ó, de 27,88 ou 27,63, já ocorreu, né? O papel era interessante porque ele estava fazendo aqui testando fundo e armando um pivô, só que subiu no único candle, aí fica difícil de operar, né? O volume aumentou monstruosamente, tem que ver se isso aqui vai ser um ponto fora da curva, um candle só, depois volta a cair, ou se isso aqui vai ser uma tendência, né? O volume se mantém alto e o preço continua subindo. Para ser uma tendência, ele vai ter que romper 29,41 e o volume aumentando. Aí sim, aí nós estaremos diante de uma tendência de alta do papel. Tá? Por enquanto não tem como saber, porque é um candle só, né? É uma alta muito forte, né? Fica difícil de operar um papel assim, né? A gente gosta quando sobe devagarinho, que a gente vai formando o pivô e a gente entra no papel se der, se estiver dentro do nosso setup. Pessoal, por hoje era isso. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Um ótimo carnaval a todos, aqueles que não fazem carnaval. Também desejo aí um bom feriado. Qualquer dúvida, podem me escrever, que eu estou à disposição. Uma ótima semana a todos.